programa de hoje. Os governos federal e de São Paulo receberam com antecedência alertas sobre o risco de deslizamento de terra na Vila do Saí. Pelo menos 48 pessoas morreram nessa tragédia até agora. A informação é do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão que monitora municípios que estão vulneráveis a desastres naturais e emite alertas aos órgãos responsáveis. Sobre esse assunto, conversamos agora com Oswaldo Moraes, que é diretor do CEMADEM. O Leonardo Sakamoto participa dessa entrevista comigo. Uma boa noite aos dois, bom fim de tarde, né? Dia claro ainda em São Paulo, o sol ainda brilha na capital paulista. Bom, Oswaldo, te pergunto exatamente como foi feito esse alerta, não é? Como de praxe é feito e se o CEMADEM acompanha também se alguma ação foi efetivada, né? Algo prático foi feito pelos governantes. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Fernanda. Ah, é uma, é uma tristeza estar aqui de volta, né? Geralmente a gente costuma dizer, é uma alegria, é um prazer estar aqui, mas nesse caso dos desastres, a gente tem que dizer, olha, é uma tristeza estar falando sobre isso, né? E eu acho que essa questão inicial para a nossa conversa ela é muito apropriada para a gente poder colocar alguns pontos nos is e não causar nenhum tipo de constrangimento, talvez, que não seja adequado. Bem, talvez a minha resposta seja um pouco mais longa do que aquela que a gente teria tempo, mas se vocês me permitirem, eu vou Fique à fazer isso para vontade. poder. Bem, o CEMADEM tem diferentes formas de comunicar o risco. Quer dizer, não existe uma única forma que a gente usa para comunicar o risco de um desastre. Existe isso que é conhecido como o alerta, que eu vou chamar da forma clássica, tá? O que é o alerta? O alerta ele é encaminhado diretamente para a população, para a defesa, para a população não, para a defesa civil do município, quando o CEMADEM identifica o momento em que o desastre começa a se desenhar naquele município. Bem, esse alerta, existe um protocolo interno do CEMADEM de como esse alerta é criado. Por que a gente tem esse protocolo? O CEMADEM são 42 pessoas, 42 técnicos, não apenas meteorologistas, mas a gente tem meteorologistas, hidrólogos, geodinâmicos, pessoas de ciências sociais trabalhando na sala de operação do CEMADEM. Essas pessoas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente tem que ter um protocolo de como o alerta sai para evitar que o alerta saia dependendo com a conveniência daquela pessoa que está trabalhando ali no plantão. Então, esse alerta é elaborado a partir do momento que a gente detecta o início da chuva naquele município. E dependendo da tendência da chuva no município, o alerta vai mudando de nível, ok? Então, esse é o alerta clássico. Esses alertas para os municípios da região do litoral norte de São Paulo foram emitidos no sábado. Eu até estou aqui na minha outra tela, eu vou virar um pouquinho aqui para poder listar para vocês os municípios que receberam esse alerta clássico no sábado, tá? É uma lista de municípios aqui, inclusive, que nem fazem parte aí da região, tá? Mas vou começar aqui, ó. Teve no litoral de São Paulo, Juquitiba, Praia Grande, Itaém, Peruíbe, São Vicente, Guarujá, que mais? Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Santos, aqui temos mais Ubatuba, Paraty, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, teve até para Angra dos Reis e assim por diante. Sim. Então, o alerta para esses municípios foram emitidos no sábado. E esses alertas não significa que ele foi emitido, sei lá, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o alerta que foi emitido para o primeiro alerta que foi emitido para o município de
deixa eu pegar aqui, Santos. Foi emitido às 14 horas e 41 minutos. Perfeito. Depois, o nível desse alerta para Santos foi atualizado às 16 horas. Quer dizer, às 16 horas já estava se desenhando que o cenário em Santos estava piorando, então o alerta foi atualizado. Então, esse é o que a gente chama de alerta clássico, tá? Esses alertas para os municípios do litoral norte de São Paulo foram emitidos no sábado. Então, não dá para dizer que foi emitido com 48 horas de antecedência para o município, porque Mas, seria doutor uma Valdo, inverdade. Sim. desculpe interrompê-lo, né? Só para Leonardo Sakamoto aqui, mas só para a gente poder entender. Não foi emitido com essa antecedência de 24 horas que o senhor falou, mas foi emitido com quantas horas de antecedência e foi emitido para quem? Além, é claro, para órgãos como a Defesa Civil Nacional, né? E aqui no estado de São Paulo, também a Casa Militar do Estado de Tá, São Paulo, ok, foram tá. chamados? Não, eu vou chegar lá, Leonardo, tá? Esse que eu estou falando é emitido diretamente para a Defesa Civil do município, tá? Do município. E ele tem diferente. Quando o alerta é aberto, ele é alerta de nível moderado. E aí, mas o alerta, quando sai de nível moderado, tem uma frase no alerta que diz assim: ó, o alerta de nível moderado não significa que, se o desastre acontecer, o impacto será moderado, tá? Apenas é, digamos assim, ó, a possibilidade do evento ocorrer. Com o desenrolar do cenário, esse alerta passa para o nível alto, o que já significa mais de 50% de que o desastre vai acontecer. E depois, quando o alerta passa para o nível muito alto, aí ele tem mais de 90% do desastre acontecer. E todos os municípios do litoral de São Paulo receberam alerta de nível moderado, que foi atualizado para nível alto, foi atualizado para nível muito alto, antes dos desastres acontecerem. Tá? Sim. O tempo depende exatamente de quando o alerta saiu do CEMADEM e do momento que que o desastre aconteceu. Que tem desastres que aconteceram, por exemplo, desastres hidrológicos, de inundações em alguns condomínios, que começaram a acontecer a 1 hora da madrugada, outros começaram a acontecer às 2 horas da madrugada. Deslizamentos de terra aconteceram um pouco mais tarde, tá? Bem, mas então, Ô, de qualquer maneira, para resumir, os alertas para os municípios foram antecipados e chegaram ao nível de muito alto. Oswaldo, Agora vamos tem. para outra Desculpa, forma. Oswaldo, mas Sim, peraí, mas desculpa, ô Diego, mas além do alerta para os municípios, Oswaldo, a minha vou chegar pergunta agora é aqui, vou chegar aqui agora. Eu vou chegar aí, Leonardo. Eu vou chegar. Bem, eu só comecei para falar isso, que o alerta para o município chegou aqui. Mas na quinta-feira, o CEMADEM detectou que havia já sinais que nós teríamos precipitação, eventos meteorológicos extremos nessa região. Nós fizemos uma reunião preliminar na quinta-feira com o Centro Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres, e na sexta-feira de manhã, o SENAD, que é um órgão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, chamou a Defesa Civil do Estado de São Paulo, não as defesas civis municipais. Convidou a Defesa Civil do Estado de São Paulo para um briefing. Nesse briefing, o CEMADEM fez a descrição do cenário e disse que haveria precipitações intensas no litoral norte de São Paulo no sábado. Então, a Defesa Civil Estadual, na sexta-feira de manhã, foi alertada que haveriam eventos extremos de precipitação no litoral norte de São Paulo. Mas, Tá certo. diferentemente do alerta clássico, a gente estava falando aí regional, entendeu? Era na escala da região do litoral norte de São Paulo. Mas, de alguma maneira, abrigava todos os municípios que foram atingidos, Ok. Oswaldo, ok? e tem novos Então, essa é alertas? a diferença, Leonardo, entre as duas formas. Então, eu te diria assim, para simplificar: a Defesa Civil Estadual foi alertada que toda a região do litoral norte de São Paulo merecia atenção. E as defesas civis municipais receberam o alerta já no sábado. Tem novos alertas para os próximos dias? Agora, a tendência, a gente ainda continua alerta de nível muito alto, principalmente para deslizamentos de terra. Por quê? Porque como o solo está muito encharcado, uma pequena precipitação pode levar a novos deslizamentos de terra. O alerta do CEMADEM só cessa a partir do momento que nós identificamos que não tem mais risco de nenhum desastre.
Por enquanto, o CEMADEM mantém o alerta de nível muito alto para movimento de massa para esses municípios. Oswaldo, uma pergunta: após um alerta ser feito para os municípios ou um informe ser feito para o governo, para as instâncias federal ou estadual, olhando para as práticas que são adotadas em outros lugares do mundo, até porque nós sabemos que previsão meteorológica e ação de defesa civil não é uma coisa que acontece só no Brasil, mas olhando as práticas, o que deveria ser feito com essa informação que é entregue para vocês? O que é feito em outros lugares com essa informação? Retira essa população, envia esse SMS, sirenes. O que acontece? Qual que é o protocolo que deveria ser adotado? Estou falando que não necessariamente adotado, mas o que deveria acontecer? Bem, o CEMADEM não possui um protocolo de atuação com as defesas civis estaduais e municipais. Esse protocolo não existe, tá? Uhum. E aqui, Leonardo, eu acho que é uma questão importante que a gente precisa considerar nas características, na peculiaridade do Brasil. O Brasil é um ente federativo. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil estabelece que as ações de preparação e resposta são de competência do nível municipal. Então, cada município possui aquilo que a gente chama um plano de contingência. Para o caso de um desastre, ele tem lá o seu protocolo de atuação. Então, eu não sei em detalhe qual é o plano de contingência do município de São Sebastião, qual é o plano de contingência do município de Ubatuba. É nesse plano de contingência municipal que tem as orientações de como tem que ser o procedimento para a operação. Então, eu não saberia te dizer exatamente de como seria a atuação, como foi a atuação da Defesa Civil. Agora, se nós quisermos ter uma legislação mais moderna, nós deveríamos ter algumas coisas que eu considero importantes, tá? Nós possuímos hoje no Brasil uma legislação que é a legislação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Pois bem, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é um dos entes necessários para aquilo que a gente chama de gestão de risco. O Sistema de Proteção e Defesa Civil, ele atua no momento do desastre, na recuperação, na ação humanitária. Agora, como que se dá as atuações no pré-desastre? Como que nós preparamos as condições que são de pré-desastre? Como é que é a legislação no Brasil de ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas? Como é que é o planejamento territorial urbano do Brasil? Por que as populações que são, e muitas vezes de maneira inadequada, né, se costuma tentar jogar a culpa do desastre para a população que está morando em área de risco, né? Ora, a população vai para a área de risco porque não tem opção. Se desse opção para a pessoa que tem condição, ela ia morar na beira de Copacabana. Ela vai morar numa favela, por quê? Então, quer dizer, o que a gente precisa é uma política nacional de ocupação territorial, ocupação e planejamento urbano, que seja realmente levada a sério, né? O que nós temos o que a gente observa no Brasil? Ocupação irregular de terreno. Véspera de eleição, o prefeito vai lá, legaliza aquela área, dá posse, coloca água, abre rua e fica nisso para buscar voto. Então, esse é o cenário propício para o desastre, entendeu? Sim, Ou seja, em vez de nós ter uma política de gestão de risco, o que nós temos no Brasil é uma política de proteção e defesa civil. Mas proteção e defesa civil é para dizer como a defesa civil vai atuar nesses casos agora. tá certo. Mas tudo que é feito antes não existe. Não Infelizmente, existe no Brasil. as tragédias se repetem, né? A gente volta a esse tema sempre, mas me parece que tem sido insuficiente, porque as atitudes não Diego. aparecem. Diego, faz o seguinte, grava essa minha entrevista para na próxima vez vocês não precisarem me entrevistar, tá bom? Pois é, infelizmente. Oswaldo, vamos torcer para que daqui um ano, né, pelo menos a gente tenha novidades e mudanças. Obrigado pela sua entrevista. Eu que Obrigado agradeço, pela tá bom? participação. Estou por aqui. Um abração. Tá bom, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Sakamoto vai continuar aqui comigo para a gente ir para a próxima entrevista, né? A gente vai, é claro, continuar falando sobre